nome completo, por favor, dona Prudência. É Prudência Narboni Loba. A senhora tem ciência e concorda que o autor da própria Saúde Grave edite e publique os trechos dessa conversa para divulgar o poder das plantas medicinais em suas mídias sociais, sem que para isso haja qualquer remuneração em troca? Sim. Então, caso algum material seja feito com partes dessa entrevista e posteriormente a senhora queira que tire do ar, é só enviar um e-mail para suporte@autordapropriasaude.com, solicitar a retirada do vídeo, não precisa justificar os motivos, é só pedir e a gente remove, tá bom? Tá bom. Então, tá legal. Vamos começar, então. Eu queria saber onde a senhora mora, a sua idade, se a senhora é casada, se tem filhos. Eu sou casada, sou mãe de 3 filhos, 2 meninas e um menino, e moro em Duartina, São Paulo, interior. Qual que é a sua idade? 65. Vou fazer 66 agora, dia 28. Tá. E qual que é a sua formação, o seu trabalho antes de se aposentar? Antes de me aposentar, eu era babá. Trabalhei muito de babá, de doméstica e cuidadora de idoso. Tá. E quando foi o seu interesse? Quando que surgiu o seu interesse pelas plantas medicinais? Foi depois da pandemia. Meu esposo fez cirurgia dos 2 braços, né? Dos 2 ombros. Devido ao trabalho dele, muitos anos em uma empresa só, ele teve os tendão rompido e teve muita inflamação, teve muitos problemas no ombro. E ele sofria demais com isso. E aí, um dia, ele, dormindo de bruços, ele acordou chorando, me gritando, para me desvirar rápido ele, que ele não aguentava mais de tanta dor. Eu falei, nossa, tudo que você toma, porque ele tomava injeção direto, remédio nem se fala, tantos, né, que ele tomava anti-inflamatório, mas nada resolvia. Fez a cirurgia, mas não resolveu, ele não conseguia mais trabalhar, na verdade. Ele entrou numa depressão muito profunda, tentou até a própria vida, por conta disso. Eu não sabia, o médico que contou, que ele tinha falado isso e eu não sabia. Então, eu fiquei muito preocupada com a situação dele. Aí, eu, mexendo no celular, eu encontrei o Daniel, o anjo da guarda, né, que veio na nossa vida. E aí, eu assisti a live, gostei daquela live que ele estava fazendo, e aí eu falei, não, agora eu vou começar a seguir ele. Aí comecei a seguindo, olhando as lives, conforme ele ia falando alguma coisa, eu ia procurando conhecer, e ele também, meu esposo, se interessou, ia me ajudando a procurar, e eu comecei a fazer. No começo eu fiz chá para ele tomar, e depois eu fiz as tinturas, e ele fez um tratamento de 90 dias, até hoje, graças a Deus. Ele trabalha normal, faz o serviço que ele sempre gostou muito de fazer, que é rebocar teto de casa, porque ele trabalha de pedreiro, né? Ele já é aposentado, mas gosta de trabalhar, e ele não conseguia mais rebocar. A gente teve que pagar um serviço da minha casa, porque ele chorou, porque ele não conseguia fazer, porque ele tinha muita dor. E depois que ele tomou as tinturas, porque foi tudo em tintura mesmo, que eu fiz para ele pomada. Graças a Deus, ele chegou a rebocar 100 metros de teto sozinho, sem a minha ajuda. Olha. E não sente. Ele fala até hoje para mim, eu sou prova viva de que as plantas curam, porque eu não sinto mais dor. Ele falou, sinto às vezes cansaço, é lógico, de trabalhar muito, fica cansado o braço, mas doer não, nunca mais ele teve dor. E essas tinturas, o que a senhora usou para fazer as tinturas e as pomadas? Eu usei a canela de velho, a baleeira e a erva de São João. Aí, na primeira que eu fiz, eu coloquei só essas 3, que eu não tinha sucupira. Mas quando eu consegui a sucupira, já na próxima eu coloquei a sucupira também. E ele tomou essas daí. Tomava 3 vezes ao dia certinho, depois do café da manhã, depois do almoço e depois da janta. Ele tomava todos os dias certinho. E também usou a pomada que eu fiz com as mesmas plantas, só que eu coloquei algumas outras mais. Uhum. Para ele também. E
Quando a senhora fez esse tratamento para ele, a senhora estava no APS ou já estava no terapeuta? Não, eu estava no... Qual que é o primeiro lá que a gente faz? Tem o Jornada, tem o APS Jornada. 100%. Jornada. Tá. Eu estava no Jornada ainda. Assim que eu entrei no Jornada, eu já comecei, sabe? A Uhum. tratar ele. Primeira pessoa que eu tratei mesmo foi ele. E a senhora fez o Jornada, que turma que foi? Isso eu não lembro agora. Foi no ano de 2022. Tá. E aí a senhora fez, na sequência, o APS? Fiz o APS no 23. O APS em 2023. Sim, E aí, depois do APS, fez o Terapeutas. fiz no terapeuta. Terapeutas, qual que foi a turma? Eu acho que é 5, se não me engano. É a turma 5 que eu fiz. Turma 5. É, Tá. E aí a senhora começou a atender em que momento? No Jornada, no APS, que a senhora começou a atender outras pessoas além da família? eu já cuidei de pessoas no Jornada, mas que eu comecei a atender mesmo, assim, mais, foi depois do APS. Assim que eu comecei o APS, que eu aprofundei mais, já comecei atendimento, atender várias pessoas. Só Uhum, que nessa época eu só atendia, assim, normal, às vezes ia na casa de alguém que era mais próximo, às vezes a pessoa vinha na minha casa, uhum, e era mais assim, e alguns por telefone. tá. E o seu objetivo principal, quando se inscreveu para fazer o Terapeutas, qual que era? Poder ajudar as pessoas, ou se profissionalizar? O que eu queria mais e quero mesmo é ajudar as pessoas, né? Porque para mim é muito gratificante. Uhum. Nossa, Lu, deixa eu te falar uma coisa, eu esqueci de pôr meu celular para carregar. Ah, Eu vou a ter senhora que quer pôr. pegar? Pode pôr, a gente dá uma Pode parada, pôr? pode, Dá uma pega. paradinha, por favor, para me pegar ali o carregador para eu pôr. Tá, a senhora vai Né? precisar tirar ele daí ou não? Pode Não, ter, eu vou pôr aqui mesmo, no mesmo tá lugar que bom. ele está. Tá, Tá só um legal, minutinho. tá Nossa, bom. a correria eu esqueci. Aí, agora que dá certo, né? Dela, tá sim. Nossa, eu olhei para o celular e falei, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer? Não, mas tudo bem. Então, a gente parou quando eu perguntei se a senhora, qual que era o objetivo de ter feito terapeutas, né? Se era ganhar dinheiro ou se era para ajudar as pessoas, né? E aí a senhora Sim, estava respondendo. sim, eu pensei assim comigo.
Eu posso até depois, mais para frente, ganhar um pouquinho para me ajudar. Mas o que eu mais queria mesmo era ajudar as pessoas, que eu via muita gente em sofrimento. Uhum. E já faz quanto tempo que a senhora está trabalhando como terapeuta? Ah, desde que já tem uns 2 anos que eu estou trabalhando direto. E os atendimentos da senhora são todos gratuitos ou a senhora também cobra? Eu cobro. Tem alguns que eu cobro. Depende da pessoa. Uhum. Se ela Não tem. é todos, não. Não são todos. Uhum. Porque tem pessoas que é difícil, né? Às vezes a pessoa não tem condições. Se ela paga, ela não consegue fazer o tratamento. Então, muitas vezes eu não cobro. Tá. Se ela tem uma condição financeira, daí para fazer a terapia e o tratamento, aí a senhora cobra. Se não, a senhora. Sim, Tá. eu cobro um valor não muito alto. Eu cobro um valor que a pessoa consiga pagar e pagar o tratamento. Uhum. E como que a senhora vê como que a senhora vê assim o conteúdo que a senhora aprendeu no Terapeutas comparado ao OPS? Né? A senhora acha que te trouxe mais segurança, que te trouxe. Como que é para a senhora? Para mim, me trouxe mais segurança. Apesar desde que eu comecei a tratar, eu nunca tive medo, assim, eu nunca duvidei do que eu estava fazendo, sabe? Igual muitas pessoas às vezes me ligam e perguntam para me ajudar. Eu nunca tive medo, nunca tive, como se for assim, nossa, eu vou fazer, não vai dar certo. Não, eu não tive essa insegurança comigo. Eu sempre tratei as pessoas e sempre pensava comigo, vai dar certo. Uhum, Se não der certo com essas plantas, a gente troca, mas eu acredito que vai dar certo. Sempre pensei assim. E uhum, sempre deu, os resultados sempre foram bons. uhum. E tinha a senhora tinha algum receio antes de fazer o terapeutas, assim, tinha alguma questão que a senhora tinha algum receio de aplicar os conhecimentos do curso? Olha, quando eu entrei no terapeuta, eu tive um pouco de dúvidas, assim, em algumas coisas. Por exemplo, uma pessoa está com vários problemas, né? Porque tem pessoas que te ligam e estão com 10 problemas ao mesmo tempo. Então, às vezes, eu ficava meio perdida. Eu falava, e agora? Como é que eu faço, né? Mas eu sempre perguntei para a pessoa, o que que você quer tratar primeiro? O que mais está te incomodando, né? Aí a pessoa me falava e eu conseguia, então, fazer aquilo para ela. Conseguia começar, às vezes eu conseguia começar em 2, tratava 2 coisas ao mesmo tempo. Quando eu estava assim, terminando o tratamento, porque eu sempre peço para as pessoas fazerem 90 dias, pelo menos, de tratamento, né? E às vezes nem precisava fazer mais, que só com aquilo já tratava as outras coisas, né? Porque estava envolvida naquilo, né? Naquele problema que ela tinha. Uhum, Então, não era tudo aquilo que ela pensava que ela tinha. De repente, ela perguntava para mim, né? Mas, Prudência, eu tinha tal coisa, eu te falei de tal, não te falei de tal coisa. Aí eu falava para as pessoas, né, que eu cuidei. Isso daí são os efeitos colaterais das plantas, né? Porque os efeitos colaterais das plantas são tratando outros problemas que a pessoa nem pensou que ia tratar. Então, acabava curando. ou seja, né, não tem efeito colateral, é efeito adicional, né? Ele já trata É. o que a pessoa quer e mais algumas questões ali, né? Sim, é porque eu falo assim para eles, porque eles falam assim, mas não tem efeito colateral esses fitoterápicos que você passa para a gente, nessas tinturas, essas cápsulas. Eu falo, não, o efeito colateral que tem as plantas são diferentes, são para tratar outras coisas, né? Não é igual os medicamentos que vocês tomam da farmácia, né? Que tem tantos efeitos. Uhum, Então, o efeito da planta é totalmente diferente. Eu falei, porque elas não têm toxicidade, né? uhum, As toxicidades delas são bem, bem pouquinha, né? Então, a toxicidade delas são poucas. Então, uhum, eu nem, para falar a verdade, eu nem uso. Quando o Daniel às vezes fala alguma coisa que tem alguma coisa em alguma planta, eu já procuro outra. Nem uhum, uso aquela. Troco, põe uma que não tem nada. Que só tenha o benefício bom, né? Para a uhum, gente ficar mais segura. uhum.
Então, hoje a senhora tem, assim, segurança, mais confiança nos seus atendimentos, e a senhora costuma cobrar pelos atendimentos quando a pessoa tem essas condições, mas qual que é a média, mais ou menos, que a senhora costuma cobrar? 100, 150. Essa é a Eu não média. cobrei, eu não cobrei mais do que isso ainda, porque normalmente as pessoas que eu atendo mesmo são pessoas que não têm muito poder aquisitivo, né? Não tem dinheiro para poder pagar. Então, e sempre, às vezes, eu faço um tratamento com a pessoa, aí fica, às vezes, um valor meio alto, eu divido para a Uhum, pessoa pagar em 2 vezes até. tá, entendi. E tem alguma dificuldade em atuar como terapeuta, a senhora acha? Sente alguma dificuldade, alguma necessidade? Quando eu tenho alguma dúvida, alguma coisa que às vezes eu sei que eu estou precisando de uma ajuda de alguém, eu sempre tenho falado com o Tiago Fernandes, ele tem me ajudado bastante, e com o pessoal do grupo, do WhatsApp, Uhum, que tem muitos, né, que eu nem sei o nome de todo mundo, não lembro o nome de todo mundo, mas ali a gente tem um grupo grande, então quando uma pessoa tem uma dúvida ou quer uma ajuda, a gente vai ali e coloca, né, escreve lá o problema, e aí todo mundo ajuda, um fala uma coisa, outro fala outra, e sempre, sempre o Tiago tá junto, ele sempre dá, sabe, uma ajuda para a gente, ele sempre fala, olha, tal coisa assim, assim, essa planta, tal, seria legal você colocar, tá? Muito legal, o Thiago está sendo muito bom para a gente, muito mesmo. Pelo menos para mim, nossa, eu só tenho gratidão por ele tem me ajudado bastante. legal. E como que é a sua É. agenda de atendimento? Oi? Minha agenda? Sua agenda de atendimento, como que é? Olha, tem semana que eu atendo umas 3 pessoas, tem semana que às vezes eu não atendo ninguém, porque às vezes eu tenho muitos problemas para resolver, eu não ponho ninguém naquela semana, porque às vezes tem problema que a pessoa te fala, você nunca tratou. Então você tem que estudar muito sobre aquele problema da pessoa, né? Então Uhum, eu foco naquele estudo para mim poder estar fazendo o tratamento da pessoa. Às vezes tem semana que eu não atendo, tem semana que eu atendo. Eu já cheguei a atender assim 4 pessoas numa semana, uhum, mas mais do que isso nunca. E tem semanas que eu não atendo. uhum. E a sua renda como terapeuta, né, consegue agregar ou suprir as suas necessidades? Não, ainda não, porque é assim, eu não sei se eu estou trabalhando certo nesse jeito, né? Porque às vezes a pessoa pede um manipulado. Eu peço para a pessoa, eu vou te passar um manipulado. Ah, não, mas você mesma pode mandar fazer para mim. Aí às vezes eu mando fazer. Normalmente eu que mando na farmácia, né? Que eu já fiz assim, conheci a pessoa da farmácia, né? E ela pediu para mim, vamos fazer uma parceria junto aqui na farmácia de manipulação. Eu falei, tudo bem. Aí ela faz para mim, mas aí eu tenho que pagar para a pessoa, eu quem pago e depois a pessoa paga para mim. Então fica um pouquinho mais difícil. Uhum, Mas é assim que eu estou trabalhando. Mas às vezes não tá. Assim, eu pensei que ia ter um lucro maior, mas não estou tendo, não. Eu sou sincera. Não estou tendo assim, um lucro tão igual eu esperava, ainda não. Porque as pessoas, principalmente assim, em lugar que a gente mora mais interior, são pessoas que estão trabalhando em roça, trabalham em coisas assim que não tem um ganho tão assim bom, vamos supor, né? Eu trato assim, agora as pessoas de mais longe são as pessoas que são melhores, né? Que às vezes têm mais, mas não é muitos. Mas eu trato de muita gente fora. Paraná, Bahia, Mato Grosso, Santa Catarina, né? Campinas, para todo lado eu trato, mas é assim, eu tenho que mandar fazer, porque as pessoas falam, mas aqui na minha cidade eles não aceitam, não faz para a gente, então acaba eu mandando, eu mando pelo correio, aí uhum. eu faço o tratamento da pessoa, faço completinho tudo, aí mando pelo correio para a pessoa, aonde ela está. E esses atendimentos com as pessoas de fora, a senhora faz atendimento virtual? É, eu faço igual nós estamos conversando aqui agora, por videochamada. Uhum.
Tá. E esses clientes, eles vêm através de indicação de outros clientes, ou a senhora faz algum tipo de divulgação? Não, é através de outros clientes mesmo, de outras pessoas que eu já tratei, aí fala, ou então, às vezes, eu estou conversando com uma pessoa no telefone, a pessoa se interessa, me pede meu cartão, pergunta se eu tenho cartão, falo tenho, aí já levo o cartão, aí às vezes me liga, aí às vezes não liga, ou às vezes liga e já manda para outra pessoa também ligar, mas Uhum, assim, eu não divulguei nada ainda, assim, na internet, nada, não fiz esse tipo. Uma que eu não sei muito mexer, então não fiz muito, é mais o boca a boca mesmo. uhum. E teve alguma transformação na sua saúde com relação às plantas? A senhora comentou do seu esposo, né? Mas na Sim, senhora, teve alguma questão que a senhora buscou tratamento com as plantas? sim, em mim também, porque antes eu vivia tomando antibiótico por causa de infecção urinária. Uhum, Sempre tive infecção urinária devido a uma cirurgia que foi feita e cortou a uretra. Então, depois disso, eu sempre tive infecção, assim, repetindo mesmo, direto, eu tinha infecção. Então, às vezes, tomava 7 dias de antibiótico, voltava a fazer exame, tinha que tomar mais 10, porque não tinha resolvido. uhum. E hoje, eu estou bem mais tranquila. Às vezes, ainda tenho, mas não é mais igual eu tinha, não. Agora é bem mais tranquilo e eu também nunca mais tomei antibiótico nenhum de farmácia. Eu sempre tomo só plantas. Que legal. Eu só tomo plantas e me trato assim, só com plantas. Na minha casa não tem mais, já tem 4 anos. Tem uns 4 anos, mais ou menos, que eu acho que sim. De 3, 4 anos que a gente não tem uma dipirona em casa. Não tem nada, assim, de remédio de farmácia, não. Que É legal, só planta mesmo. legal. E a É, senhora teria alguns casos, assim, uns 5 casos para relatar de tratamentos marcantes para a senhora? tem. Olha, eu tenho vários de artrite, artrose, coluna, nervo ciático, esporão de calcânio, que já tratei várias pessoas. Não foi só um, não, foi nem sei a quantidade. Que eu usei a erva baleeira, usei a canela de velho, a erva de São João e a sucupira, que Uhum, foi a que eu usei para o meu esposo, que ele ficou bom. Então, isso daí eu passei para muitas pessoas e todos eles me falaram que ficou bom. Inclusive, eu pude ver uma pessoa que não conseguia quase nem andar e já subia até a escada, depois que ela fez o tratamento, né? Esse daí é um que, assim, que eu fiquei muito feliz. E também tem outro que é um senhor. Ele tinha uma inflamação no olho. O olho dele ficava direto lagrimando e sempre com secreção, tudo dos ladinhos, assim, sempre. E ele também já não enxergava mais, assim, praticamente quase nada. Ele falou mesmo para mim, sempre falava, esse daí a gente morava perto dele, né? E uhum. ele falava assim para mim, assim, olha, eu só enxergo vulto, é porque a pessoa fala, a gente já conhece a conversa, né? Quando a pessoa fala com você, você sabe a voz da pessoa e já entende. Então, você sabe quem é. Aí eu fiz para ele, o começo eu fiz unha de gato, baleeira e cúrcuma, o açafrão, né? Eu fiz tintura. Ele começou a tomar. E ele começou a se sentir bem. O olho parou de lagrimar, parou aquela secreção. E aí, um dia, nós conversando, que eu estava na casa deles, que era um casal de idoso, eu estava lá e ele falou assim para mim, assim, olha, eu agora estou enxergando até as cores do passarinho, você quer ver? Eu vou te falar. Olha ali, aquele ali é o amarelinho, é o canário. E realmente, ele enxergou. Então, ele passou a enxergar, assim, muito bem Uhum, depois do tratamento, que eu tratei dele do olho, eu tratei ele também da diabetes, ele tinha diabetes alta, pressão alta, e aí eu fui fazendo o tratamento, falava para a esposa dele fazendo os chás, né, e ele foi tomando, ele tomou em tintura também esse chá para o olho, e também tomou em cápsula, depois como eu comecei a ver que podia fazer em cápsula, tá? Comecei a conversar na farmácia, ele começou a tomar em cápsula também.
Mas ele passou a enxergar tão bem que ele voltou até a dirigir. Ele fez o exame e o médico autorizou ele dirigir novamente. Que E é legal. um senhor de 75 anos. Poxa, E que ele legal. ficou muito feliz com isso, e eu, então, nem se fala, né? Uma gratidão imensa, né? De você fazer uma pessoa voltar a enxergar novamente, né? Igual ele sempre falava para mim. Esse foi um caso também muito, assim, que me marcou bastante, e um caso de uma pessoa também que teve depressão, em cima do pânico, não saía mais nem do quarto, que é a irmã da minha cunhada, e ela ficou de um jeito que ela tinha medo de tudo. E aí ela me pediu para mim fazer. Aí eu fiz para ela também, né? Tintura, eu fiz de semente de coentro e valeriana, colônia e melissa. O primeiro que ela tomou foi esse. Já logo que ela começou a tomar, ela começou a se sentir melhor. Ela mesma me ligou e falou que ela já não estava mais com tanto medo, que ela já estava se sentindo bem, que ela estava conseguindo dormir, não estava mais vendo as coisas que ela via. E depois desse, eu passei aroeira salsa, alecrim e colônia para ela. E graças a Deus, hoje ela cuida até dos netos dela. E sarou mesmo, não teve mais. Ela falou que nunca mais ela sentiu o que ela disse que era muito horrível, que para ela parecia que tinha alguém que ia pegar ela e ela não tinha coragem de sair do quarto e tinha muito medo. E ela ficou muito mal. E hoje ela está super bem, graças a Deus. Nem toma mais. E está bem. Aham. Que Não legal. precisou tomar mais nada. São coisas assim bem marcantes, né? E tem um outro também que eu achei assim muito interessante, foi o problema de fratura. Tive uma amiga que ela teve um acidente e ela fraturou duas costelas. Uhum. E na hora que eu fiquei sabendo, eu morava em Quirinópolis nessa época. E aí a filha dela me falou que ela tinha fraturado duas costelas e o médico passou assim muito remédio para ela. E ela entrou em desespero e entrou em depressão por conta disso. Ela morava muito longe, ela queria voltar para a terra dela e estava com duas costelas quebradas. Aí eu falei para ela, não se preocupa não, vou te ajudar. Aí eu fiz para ela erva botão, cavalinha, picão preto e baleeira. É. E ela começou a tomar. E eu mandei ela usar o rubim e a erva Santa Maria e fazer o compressa. E aí, como eu vi que ela estava muito ansiosa, eu passei aroeira salsa, colônia e camomila. Nossa, 15 dias ela conseguiu viajar para o Pará. São Luís do Maranhão, se não me engano, a cidade que ela foi embora. Com 15 dias ela foi embora e a costela dela, ela falou, nossa, eu nem acredito, eu consegui viajar sem dor. E a costela dela quebrou de um jeito que você sentia, sabe? Passava uma na outra, ringia, assim. Nossa, eu fiquei com muita dó. Foi uma coisa, assim, que eu fiquei muito feliz com o resultado, muito rápido. E eu tratei várias pessoas, não só essa, né? Mas essa foi que marcou bastante. Eu Uhum. tenho muitos resultados bons, né? Então, Que e tem o legal. do doutor também, o doutor que para mim também é muito, muito, muito grande o resultado dele, né? Qual doutor? Dele, porque ele estava com ansiedade e depressão profunda e com Parkinson. Hum. E quando ele me procurou porque uma pessoa que trabalhava na casa dele. E, na verdade, na casa da mãe dele. E ele disse que não ouvia mais ela falando de dor, que ela não reclamava tanto de dor, de repente ela parou, não reclamou mais, e ele perguntou para ela. Aí ela falou que era eu que estava fazendo, né, tinturas para ela. Ah, então a Aí senhora ele falou tratou assim, a mãe desse médico primeiro. hã? A senhora tratou primeiro a mãe desse médico. Não, a moça que trabalhava para a mãe dele, Ah, tá. E aí, é qual a era o moça. problema dela? Qual que era o problema dessa Ela, moça? o problema dela era dor, ela tinha fibromialgia. Ah, Ela tinha muita dor, então ela reclamava muito de dor, de dor, de dor, né? E aí eu tratei a fibromialgia dela.
E ela ficou boa. E aí foi aonde ele perguntou para ela, né? Porque ela não reclamava mais. Toda vez que ele ia lá, ela não reclamava, não falava mais nada para ele, porque ele é um médico ortopedista, né? Ah, tá. E ele achava que era o tratamento que ele tinha passado. Aí Uhum. ela falou realmente para ele que não era, que era o tratamento que ela estava fazendo depois que ela começou a tratar comigo, que É. ela sarou. E foi aí que ele me ligou e pediu para mim poder fazer um tratamento para ele, e me contou tudo o que estava acontecendo. Aham. Marquei um lugar para ir conversar com ele, que ele quis presencial, né? E eu fui lá em Campinas e marquei com ele e fui lá fazer essa consulta com ele, né? Esse atendimento. Fiz a anamnese dele e comecei a tratar dele. E até hoje ele toma, e ele sempre, quando está acabando as gotinhas dele, ele já me liga. Prudência, manda mais. Eu não fico mais assim, essas gotinhas, porque ela me salvou. Ele toma aroeira salsa, colônia, dormideira e alecrim, que é para Uhum. ansiedade. E para E o pro... Parkinson, eu passei a mucuna preta, o mulungu e valeriana. Graças a Deus, acabou. Ele não Ele sente não o tremor. Não, não. Ele disse que já tinha se afastado de todo mundo, porque ele se sentia muito mal, né? De fazer aquelas rodinhas de médico, né? Sentar todo mundo para conversar, tomar um café, e ele tremia muito. E ele foi se afastando de todo mundo por conta disso. E depois que eu comecei a tratar dele, e ele falou que agora ele viaja, ele voltou, a rotina normal da vida dele, ele voltou, até com a própria família dele mesmo, ele voltou à rotina normal depois que ele me conheceu. Que E legal. E qual a aí, idade dele? oi? Qual a idade dele? A idade do médico? É. Eu acho que agora ele está com 53. Eu acho que Nossa, é tá isso. novo, né? Novo Ele para. eu não sei se é 53 ou 55 que ele tem, uma idade assim, eu não lembro agora certinho, que eu não marquei aqui, não peguei a ficha dele ali. Na Uhum. correria não deu para pegar tudo. Mas eu acho que ele tem mais ou menos essa idade que ele está hoje. E já fazia um tempo, já fazia 4 anos que ele estava tratando com psiquiatra, né? E tudo, e não estava resolvendo. Inclusive, até eu falei para ele, falei, doutor, o senhor me desculpa, mas o senhor já leu a bula, assim, a bula do remédio que o senhor toma? Ele falou assim, eu não, nem li, nem vou ler, vou jogar no lixo. Eu falei, não, não pode jogar no lixo, não. Tem que É, ler. Ele falou assim, não, não vou ler, não. é. E em quanto tempo Hum, que durou o tratamento dele para ele se sentir bem assim? Faz quanto tempo? Olha, deve fazer 1 ano e meio, mais ou menos, mas com uns 5 meses que ele estava fazendo tratamento, ele já me ligava e falava. Logo no começo que ele começou a tomar, ele já se sentiu melhor, mas ficar bom mesmo, foi uns 5, 6 meses para ele ficar assim, tranquilo, né? Que ele conseguiu até viajar com a família e tudo já. É uns 6 meses, mais ou menos. Que legal, que legal. E como é É, que você se sentiu? foi? Como que você se sentiu? Nossa, eu só gratidão a Deus e o Daniel, né, que me ensinou tudo isso, porque se não fosse ele, nem meu marido, talvez, sei lá, nem sei o que poderia ter acontecido com ele com tanta dor que ele tinha, né? E Uhum. depressão também, né? Então, é muito gratificante. Essas coisas são muito gratificantes. E tem muitos resultados na família também. Tem muitos outros. É que a gente não dá para contar tudo, né? Que a gente for contar tudo, a gente fica o dia inteiro falando. É. Mas eu tenho bastante, muitos resultados assim bons de coisas que eu fiz que a pessoa daí 2, 3 dias me ligava, nossa, eu tô bem, a minha dor passou, sabe? Coisas mais simples, né? Uhum. Simples para a gente, né? Que já É, sabe cuidar com as plantas, mas para eles era muito difícil, é. porque tomava tanto remédio e nada melhorava, né? Agora, Uhum. para a gente que tem o conhecimento através do Daniel, né? Que nos É, ajuda muito, através da Mayra também, que a gente não pode deixar ela para trás, ela está sempre andando junto, né? é. Então, com a ajuda dos dois e muito dos amigos que a gente tem, né, dos terapeutas todos, e também o Tiago, que eu nunca vou esquecer, porque o Uhum. Tiago ajuda muito. Então, é muito bom, é muito gratificante, né? Minha palavra é só gratidão.
e agradecer a Deus, né? Porque se não fosse ele na minha vida também, como que seria, né? É. Ele me ajudou muito, porque eu não tinha conhecimento de nada. A gente sabia alguns chás, né? Que eu sempre dei até para as minhas crianças, tudo, mas, assim, entendimento igual hoje, a gente saber fazer, né? Olhar numa planta e falar, essa planta aqui é tal. É assim, não tem nem palavras, né, para a gente agradecer por tudo isso. Eu sou muito grata. Uhum. E o que que é ser uma terapeuta PS para você? Responsabilidade em primeiro lugar, né? Ser muito responsável com tudo aquilo que a gente vai fazer. E primeira coisa que eu sempre faço é deixar, quando vou fazer uma anamnese, deixar a pessoa falar tudo que ela precisa, né? Que eu acho que é muito importante na vida de um terapeuta, saber falar com a pessoa, saber deixar ela falar, porque de repente você vai falar uma coisa, às vezes a pessoa pode ficar triste com aquilo, então você deixa ela falar primeiro. Depois que ela fala tudo, aí você vai fazendo, vai falando com ela, né? Muitos aceitam, muitos não, mas ser terapeuta, a maior parte que eu acho em tudo do terapeuta é a responsabilidade que você tem de cuidar de uma vida, porque a gente está cuidando de uma vida, né? Então, ser responsável com tudo aquilo, fazer tudo dentro do método que o Daniel ensina, né? As plantas tudo certinho, a sinergia tudo certinha. É isso aí, o terapeuta, o que ele tem que ter mais de tudo na vida dele é a responsabilidade com a vida, de cuidar da vida do outro, né? Uhum. E se a senhora pudesse sintetizar, assim, o que que o curso trouxe para a senhora, como transformação para a senhora? Para mim, ele trouxe tudo, de noção, porque quando eu não sabia, eu fazia o chá, colocava lá um tanto, esse nosso mundo, né? E não precisa, né? A gente agora sabe que é uma colher de sopa dela verdinha ou dela seca, uma colher de sobremesa. E quando eu faço também os meus, as minhas tinturas que eu faço, né? Então, põe a quantidade que o Daniel sempre explicou, né? Coloca a quantidade de planta, 2 dedos acima, completando com o álcool, né? Deixa o tempo certo, nos lugares certos, né? Tudo tampadinho, dentro de um armário fechado, deixa o tempo certo, o que é raiz, o que é semente, o que é folha, e é um entendimento, assim, muito grande, né, que a gente tem para aprender tudo isso. Mas se não fosse ele, a gente não saberia nada. Então, para mim, é tudo. O que eu aprendi, para mim, hoje é tudo, porque tudo que eu sinto, eu sei. Sinto uma dor, eu já sei o que eu vou tomar. Meu esposo sente alguma coisa, eu sei o que eu vou fazer. Alguém pediu alguma coisa para mim rápido, eu sei o que fazer. Não tenho mais medo, nem dúvida, nem nada para poder tratar aquela pessoa. Uhum. E o que que a senhora diria para um verdinho que está na dúvida se vale a pena participar do curso? Se ele não for, ele vai perder, porque vale muito a pena. E nunca é tarde para você aprender. A pessoa tem que pensar assim: nunca é tarde para aprender. Porque você, se você deixar e não ir fazer, você vai ficar só perdendo. Ah, mas será que eu devo? Não, deve sim. Vai, tenha responsabilidade, estuda bastante, porque tem que estudar, né? E ouve direitinho, presta atenção e vai fazendo certinho. Se fizer tudo certinho, a metodologia que o Daniel ensina, ele dá as ferramentas tudo na nossa mão. Não tem como errar, e não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Se fizer tudo do jeito que ele ensina, não precisa ter medo. Pode cuidar de qualquer pessoa, qualquer problema, que você consegue ajudar qualquer pessoa. Perfeito. E a senhora gostaria de deixar alguma mensagem para o Daniel? Sim, Daniel, a minha gratidão é imensa a você, a Paula, que eu nunca vou esquecer, e tudo que você nos ensinou até hoje, eu pratico, né? Ponho em prática, e graças a Deus tem dado muito resultado, e eu tenho certeza que, Daniel, você é uma pessoa iluminada por Deus. Deus te iluminou e deixou você para nos ajudar a salvar vidas, e é o que a gente está fazendo. Tudo que você ensinou, pelo menos eu tenho posto em prática,
E para mim, só gratidão por tudo que você fez por mim. Obrigada. E havendo a possibilidade, você toparia participar de uma live com o Daniel? Uma live ao vivo? Pode ser. Se aqui pegar direitinho, né? É assim, do jeito que está aqui. É. Ah, Mas tá. isso, assim, seria a longo prazo, a gente avisaria com Sim, sim. antecedência e também faria um teste de live, que aí é com a equipe técnica te orientando como seria na live. Então, Sim, assim, sim. tem todo um processo. A princípio era realmente para saber se a senhora toparia, né, participar, Uhum. registradinho aqui para a gente lembrar futuramente. Tem mais Sim. alguma coisa que a senhora gostaria de incluir antes de eu encerrar a gravação? O que eu tratei já muito também é a menopausa. As pessoas reclamam muito da Uhum, menopausa, né? Então, eu tenho tratado muitas mulheres com menopausa, com amora, artemisia, erva de São João. Eu sempre coloco aroeira salsa, porque a aroeira salsa é um ansiolítico muito bom, né? Que ajuda bastante as uhum, pessoas. E a damiana, tem casos que eu coloco ela, o quitoco. Então, depende do caso da pessoa. Quando a pessoa fala sobre a menopausa, aí eu vejo que está incluído junto, né? Então, eu sempre tenho tratado muitas, muitas mesmo, várias mulheres com menopausa. E tem dado, assim, resultado excelente. E também uma outra, que eu até anotei aqui, foi a que teve o cisto. Ela teve cisto de ovário e também teve o mioma. E ela estava tendo sangramento, assim, até 30 dias seguidos. Ela é de Santa Catarina. E ela me ligou pedindo para mim, né, o que, que eu podia fazer por ela para poder ajudar. Ela não queria operar, porque ela ainda é nova, né, eu não queria operar. Aí eu uhum. falei, não, Valéria, vamos fazer um tratamento para ver se você melhora. Aí eu passei para ela a unha de gato, o chia amarelo e o rubim, manipulado. Esses foram manipulados. É cápsula. E passei para ela também a aroeira salsa, colônia e o alecrim, porque ela disse que estava com muita ansiedade por conta de tudo isso. Porque a médica já queria marcar cirurgia e tudo, e ela não queria, porque ela só tem um filho de 7 anos. E ela é nova ainda, ela não queria fazer isso. E ela começou a fazer o tratamento comigo ela fez durante 90 dias. E depois ela fez um exame e ainda tinha, o mioma ainda estava lá, só que estava bem pequenininho. E ela continuou o tratamento. Agora ela faz um mês mais ou menos, eu acredito que faz um mês mais ou menos que ela me ligou, e ela fez a ultrassom, não tem mais nada. E também não tem mais sangramento. O Uhum. sangramento dela desapareceu e o mioma sumiu. Os cistos que ela tinha, que era aqueles policistos, também não tem mais nada. E ela falou que não sente mais dor, não sente mais nada. Agora ela está ótima. Nem a anemia dela não tem mais, ela falou. Que legal. Essa daí também para mim foi muito bom, porque ela já tinha tentado mais de anos se tratando e não conseguia. Nossa, Sempre com sangramento. Ela falou sempre, sempre. Ela falou que às vezes chegava a vir 21 dias, às vezes vinha 20 dias, teve vezes que passou o mês todinho, ela menstruada, e ela falou que foi ficando muito mal. E ela entrou até em depressão por conta disso, uhum. né? Ficou com depressão, com ansiedade, tudo. E aí eu passei para ela, falei, não, Valéria, vamos conversando. Fui conversando com ela me ligava, foi falando, e eu fiz o tratamento para ela, foi muito bom. Ela hoje não tem mais nada, tá tranquila. Que legal. Nossa, quanta história bacana, quanta, Tem, quanto caso legal, que quanta gente a senhora conseguiu ajudar, né? nossa, muitos. Com tanta, chega a ser com simplicidade, né? Mas a senhora conseguiu Sim, ajudar de uma forma eficaz e assertiva. Que legal, parabéns. sim. Obrigada. De ossos também, já tive várias pessoas com problema de ossos, né, com muita dor nos ossos, e também eu fiz tratamento. Hemorroidas, meu Deus, quanta gente que eu já tratei de hemorroida. Circulação, né? A circulação muito ruim, começou a tomar as ervas, logo sentiu bem. Uhum, E estou tratando também de pessoas com Alzheimer, né? Estão em tratamento. E é uhum. do olho que eu te falei outro dia, né? Que ele disse que já está começando a clarear as vistas dele, mas está tudo em tratamento ainda. Isso daqui é daqui mesmo que estão em tratamento.
Teve uma senhorinha também que já está quase com 90 anos, que domingo, ontem eu vi ela, sábado e ontem. E ela falou para mim, ela estava com problema de labirintite. Nossa, que judiação. O filho dela falou que ela chegava a cair 2, 3 vezes por dia dentro de casa, de tontura. E andando, de repente, caía. Aí eu falei para ele se ele queria, né, que eu fizesse umas gotinhas para ele dar para ela. E ele levou as gotinhas e ela começou a tomar. Você acredita que ela falou para mim ontem que depois que ela começou a tomar as gotinhas, nem tontura ela sentiu mais. Ela falou, nossa, faz uma semana que eu estou tomando, desde o dia que eu comecei. Que legal. Ela estava lá na igreja, ela falou assim, não senti mais nada, não tive mais tontura. Ela falou, e o médico falou que é por causa da minha cabeça, que eu caí e bati a cabeça. Mas é porque ela bateu a cabeça porque ela estava com isso, né? A labirintite estava tão forte que ela caía, então... Aí começou a dar um monte de medicamento, né, para ela. Aí, tadinha, já de idade, com quase 90 anos, então é difícil, né? Aí eu passei as gotinhas, dei menos, lógico, né? Porque é a idade dela, né? Em vez de 30 gotas, eu mandei dar 20 só. 20 gotinhas 3 vezes ao dia, e é o filho que cuida, né? E ele pinga na água e dá para ela tomar. E ela começou a tomar e ela tá super bem. E ela falou assim: e outra coisa, a minha pressão parece que não subiu mais. Que legal. Ela falou para mim. Então, quer dizer que estava tudo envolvido ali, né? Aí eu falei para ela: a senhora continua tomando. Ela falou: não, não vou parar de tomar, vou tomar tudo. Sim. Então, é muito bom, né? A gente E fica muito feliz. E Alzheimer, a senhora está tratando também algumas pessoas? Tem 2 pessoas Que tomando. Estão em tratamento. Tem 2 pessoas, uma pessoa de Bauru e outra que mora aqui mesmo. E uma de Bauru. Para essas pessoas? Deu tintura? Não. Essa daí está tomando cápsula. Eu mandei fazer cápsula para elas e mandei ela tomar suco, porque uma delas tem tireoide. Eu mandei o suco da tireoide para ela tomar. E também a outra não está tomando nada a não ser esse daí. Porque a vitamina, ela me mandou todos os remédios que ela toma, e eu vi que as vitaminas que ela está tomando é as vitaminas que realmente precisa. Então, não indiquei nada de suplemento para ela de vitamina agora, né? Porque eu vi que ela já está tomando. Então, eu deixei somente as fórmulas que eu mandei fazer manipulado mesmo. E aí, então, ainda estão em tratamento, quando a senhora souber das melhoras, tiver uma resposta, a senhora vai me atualizando. Aí eu vou falando, porque ainda não... Uma faz 2 semanas que começou a tomar, e a outra 1 semana só. Então, está muito cedo ainda, né, para saber. Apesar que a que faz 2 semanas, eu percebi nela que ela já deu uma melhorada, porque eu sempre estou vendo ela final de semana, né? E eu vi que ela está melhor, que ela foi falar assim, ela tinha me contado um caso, e aí ela foi para falar de novo. Ela falou assim, mas eu te falei, né, outro dia. Então, quer dizer que ela já lembrou que ela tinha falado. E é mais difícil para quem lembra o presente, né? Eles lembram mais o futuro, né? Não, o futuro não, eles lembram mais o passado. O passado. E ela lembrou que ela tinha falado aquilo para mim há 1 semana, e ela veio falar de novo, falou, mas eu já te falei isso, né? Quer dizer que então já deu uma melhorada. Então... Nossa, dona Prudência, muito legal, muito feliz em saber de todos os... Já tinha conversado com a senhora por portal, já estava muito feliz com os resultados, agora também, né, com a questão do terapeutas, muito feliz mesmo. Muito obrigada, viu, por ter aceito aí o convite. Eu vou parar a gravação, mas não vou desligar. E